Dei uma peia na minha enteada sem querer. No final, eu perdi o marido e ganhei 2 processos. Bom, eu namoro há 2 anos. E há 1 ano, eu e meu namorado, a gente começou a falar de casamento. Meu namorado tem uma filha de um antigo relacionamento dele, que hoje ela tem 13 anos de idade. Chegamos a marcar a data do casamento, já estávamos com tudo ajeitado. O que deu errado, a mãe dele ficou muito doente, foi pro hospital, ficou internada, e a gente não conseguiu casar naquela data. E como a gente já tava junto, meu namorado tinha um apartamento já, morava sozinho, então acabava que eu peguei minhas coisas e fui morar com ele, que era menos um aluguel que a gente ia ter que pagar. A filha do meu namorado, no caso, nessa época já era marido, a gente não tinha casado ainda na igreja, mas a gente já tava morando junto e o casamento estava marcado, porque a minha sogra já tinha saído do hospital. Então, a filha dele acabava que passava o final de semana lá com a gente. Na maioria das vezes era um final de semana sim e outro não, porque o outro ela passava com a mãe. Eu não tenho filhos, eu tenho uma sobrinha que eu sempre fui muito apegada a ela. A minha irmã é mais nova, engravidou na adolescência. Eu, por ser mais velha, sempre cuidei da minha sobrinha. Cresceu junto comigo e ela tem quase a mesma idade da filha do meu marido. Então, sempre que a minha enteada ia dormir lá em casa, eu chamava a minha sobrinha também, para as duas ficarem juntas, e elas até se gostavam, davam bem, dava certo. Eu também tenho 2 afilhadas, que eram bem próximas de mim, tava sempre lá em casa também. Um certo dia, calhou de eu estar com as minhas 2 afilhadas lá em casa e a filha do meu marido chegar. Sendo que meu marido estava trabalhando. Ele tinha pegado plantão e ia trabalhar todo o final de semana. Como eu estava com 3 crianças em casa, 3 adolescentes, eu decidi que eu ia pro shopping com todas elas e resolvi chamar minha sobrinha também. E eu fui, nós fomos lanchar no shopping, eu, minha sobrinha, minhas 2 afilhadas e a minha enteada. Dentro do carro, um pouco antes da gente descer do carro, na verdade, um pouco antes de chegar no shopping, elas começaram a conversar sobre o que iam pedir. E eu tava só escutando o papo delas. E elas estavam falando que o tal era mais gostoso, que ia pedir o tal, não, que o outro é melhor, esse daqui é melhor, eu vou pedir ele. E antes de eu descer, eu conversei com elas e falei que cada uma ia poder pedir o que quisesse. Porém, não tinha direito à troca. Se pediu errado, ia ficar com aquele dali. Se pediu e não gostou, ia ficar com aquele ali. Não tinha o que fazer. Foi muito bem explicado para todas elas. Todo mundo aceitou e cada uma fez um pedido diferente. Acabamos de comer, minha sobrinha quis passar no lugar, minhas afilhadas quiseram passar em outro. E eu percebi que durante esse processo, sim, a minha enteada fechou um pouco a cara. Perguntei a ela se estava acontecendo alguma coisa. Ela falou que não, mas ficou o resto do passeio inteiro com a cara fechada. Quando chegamos em casa, eu deixei já minha afilhada na casa dela. Minha sobrinha também devolvi lá na casa da minha irmã. E fui para casa apenas com a minha afilhada. No carro ela também foi muda, com a cara fechada. Antes da gente entrar em casa, eu perguntei novamente se estava acontecendo alguma coisa e novamente nada. Passou 1 hora, meu marido me liga, perguntando se estava doida, se eu tava doida, se eu não poderia ser capaz de cuidar da filha dele durante um dia que ele tava trabalhando, e se eu não quisesse cuidar da menina era pra eu falar, mas que como assim eu tive coragem de levar a menina no shopping, deixar a menina passar fome, dar comida pra todo mundo e não dar pra menina e deixar a menina olhando. Que isso é um absurdo, ele nunca vai aceitar isso, que ele não sabia que eu era esse tipo de pessoa. Como que eu tive capacidade de fazer isso? Gente, eu não terminei nem de ouvir. Eu sou um pouco assim, meio sangue quente. Enquanto ele tava falando, aquilo foi me subindo, uma coisa. Nesse momento eu corri pro quarto dela, abri a porta e vocês não fazem ideia do que ela tava fazendo lá dentro. Ah, gente, a peia veio, mas veio com tanta força